Bom, gente, a gente volta a falar sobre as eleições de 2016, agora sobre esse comportamento do eleitor sergipano e esse novo cenário para 2017. Para isso, nós convidamos aqui o cientista político Josadac Santos. Seja muito bem-vindo, Josadac. Prazer conhecê-lo. Bom, nós tivemos aí ontem, domingo, um exercício da cidadania, mas podemos observar, não sei se você concorda comigo, o número de votos brancos, nulos e até as abstenções somados dá muito mais do que a própria votação dos candidatos. Como interpretar isso, hein? Bom, eu entendo que a questão da falta do eleitor, né, na urna para exercer o seu papel mais sublime de soberania, né, que é o exercício do voto, é uma decorrência da má fase que passa a classe política em termos de imagem, né? Se criou uma imagem extremamente negativa dos políticos por conta da própria maneira como muitos deles se comportam, né? Então, Lava Jato, tanto o cenário nacional como o cenário local, os escândalos que nós tivemos aqui recentemente, as questões relativas à Câmara de Vereadores. Operação Indenizar-se, né? Exatamente. Até porque nós tivemos aí os vereadores que estavam envolvidos, que estão envolvidos, não foram reeleitos. Exatamente. Isso mostra que não dá mais para enganar a população? Não dá mais. Subestimar essa inteligência? Você hoje tem as redes sociais. Mesmo que uma determinada acontecimento, etc., passe batido na imprensa, as redes sociais estão lá para denunciar. Então, hoje o político está numa situação muito mais difícil para agir de forma ilegítima, ilegal ou de forma não a corresponder com aquilo que se espera dele, né? Agora, algo que chamou muita atenção, Josadac, foi a questão do terceiro lugar, de uma forma muito fraca, não deu nem 10% do atual prefeito João Alves Filho. O João Alves foi certamente muito prejudicado pela crise econômica, os problemas que a crise econômica acabaram causando para o Estado. Ele usou, inclusive, isso como bandeira, né? Pois é. Mas isso é verdade. A gente não pode negar que a crise econômica, a economia de um modo geral paralisada, todos os estados, principalmente os estados que não estavam com suas contas muito em ordem, como era o caso de Sergipe, né? Como é o caso de Sergipe, então você tem dificuldades adicionais. Isso prejudicou muito o prefeito atual, João Alves. Eu acho que ele deu um tiro no pé quando se decidiu não participar dos debates, porque os debates eram uma oportunidade dele tentar reverter essa situação. É uma situação que talvez pudesse favorecê-lo. Mas foi muito decepcionante mesmo. Nós temos aí 30 dias agora para o segundo turno. Há tempo suficiente de fazer uma nova estratégia? Vem aí as composições com os outros candidatos, a composição com os vereadores eleitos? Sim. Bom, é claro que essas composições serão feitas, mas eu pessoalmente acho que elas não vão pesar tanto quanto o confronto que já apareceu na primeira fase da eleição, que é o confronto entre o novo e o velho, né? Entre o candidato que se apresenta como novo, porque esse discurso do novo está pegando no Brasil inteiro. Você vê São Paulo, né? E outros estados da federação, há sempre esse confronto. Sim. Entre essas duas perspectivas. Da necessidade de renovação. Da necessidade de renovação, de uma nova política. Tudo isso tem sido muito levado em conta. Então, de alguma forma, o eleitorado aracajuano também respondeu a esse tipo de demanda. É possível fazer algum tipo de prognóstico diante do resultado 38-38? Não. Quanto a essa competição, não é possível. Eu acho que, bom, os institutos de pesquisa, eles fazem projeções, etc., mas as urnas nos mostraram que os dois candidatos estão ali, quer dizer, alguém que ganhe vai ganhar por muito pouco, provavelmente. Vai depender das alianças também que fizerem e a capacidade que essas pessoas, os líderes políticos das outras tendências, né, dos outros candidatos... E o que pesa mais, apoiar ou não apoiar? Exatamente, né? Que também tem isso, né? Pode ser que o apoio de um candidato seja uma desvantagem no lugar de ser uma vantagem. Então é um quadro que eu diria muito imprevisível. Bom, nós tivemos aí uma mudança agora, né, significativa na Câmara de Vereadores, se eu não me falho a memória, acho que 66%. Sim, né? sim. De mudança. Tivemos aqui 2 exemplos já, né? Sim. Palhaço Soneca, Kitty Lima. Seria o tal do voto de protesto, Josadac? Olha,
Eu acho que sim, até certo ponto, mas também revela um pouco de falta de seriedade, porque é o seguinte, com todo respeito ao palhaço, né? Eu não estou dizendo com isso que ele não vai ser eventualmente um bom vereador, pode ser que seja, é possível que seja, depende da assessoria, depende de um esforço dele muito grande, mas é claro que quem vota numa pessoa como ele está brincando mais do que fazendo alguma coisa séria. Tirando uma onda. Tirando uma onda, fazendo algum tipo de protesto nesse sentido. Né? Tomara que ele siga o exemplo de Tiririca. Pois né? Pois é. Pelo então, menos, né? A gente não pode julgar a priori um mandato que ainda vai começar e vamos ver como é que ele vai se comportar e agir de tal forma que reverta essa expectativa, em princípio, né, negativa pelo fato dele ser palhaço. E uma última pergunta, rapidamente. A gente percebeu também que tem muito vereador eleito que está ali ligado a alguma liderança de bairro, está mais próximo da comunidade. Isso é uma característica importante nos dias de hoje, né? Sim, com certeza, com certeza. Os vereadores precisam pensar na coletividade como um todo, obviamente, mas claro que eles representam determinados segmentos da sociedade, determinados nichos, né? E com isso eles fazem um papel importante para as suas bases, mas também deve ter sempre o cuidado de pensar na cidade como um todo. Vamos aguardar então, a partir de janeiro de 2017, como é que as coisas vão se configurar aqui para a capital sergipana e para os outros municípios, né? Exatamente. Esperamos que com muita responsabilidade a partir de agora. Muita ética. Né? É verdade. Mudar um pouco aqui tudo isso que nós estamos vivenciando ultimamente, é uma né? coisa muito triste. Josadag Santos, muito obrigado. Prazer conhecê-lo. Bem-vindo sempre, viu? Okay, um grande abraço. Obrigado.